Há momentos no futebol que vão além dos títulos, dos números e das estatísticas. Há momentos que se tornam eternos simplesmente porque representam o fim de uma era. E o que aconteceu no Santiago Bernabéu, no dia 24 de maio de 2025, foi justamente isso. A despedida de um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Luka Modric se despediu do clube que ajudou a construir uma dinastia, cercado por lágrimas, homenagens e uma vitória que selou seu legado. Mas essa história não começa nem termina no apito final. Por isso, fica até o fim deste vídeo, porque você vai acompanhar tudo o que aconteceu dentro e fora de campo, nas falas, nos gestos e nas homenagens de companheiros, técnicos e ídolos do futebol mundial. E no final, queremos saber, qual foi o momento mais emocionante dessa despedida para você? No dia 24 de maio, o Real Madrid entrou em campo contra a Real Sociedad, pela última rodada da La Liga. O placar final, 2-0 para os merengues, foi quase simbólico. Os 2 gols da partida foram marcados por Kylian Mbappé, o novo astro da equipe que, com essa atuação, reforçou a transição de gerações no elenco. Mais do que um simples jogo, o confronto teve gosto de celebração e despedida. 3 nomes importantes se despediam do clube: o técnico Carlo Ancelotti, o lateral Lucas Vázquez e, claro, o meio-campista croata Luka Modric. Um trio que, cada um à sua maneira, escreveu capítulos marcantes na história recente do clube. Ao fim da partida, Modric se dirigiu à torcida no centro do gramado, sob aplausos ensurdecedores. Sua fala foi curta, mas profundamente simbólica. Ganhei tantas coisas nesse clube, mas a maior delas, sem dúvidas, foi o amor de vocês. E continuou com uma frase que ecoou nas arquibancadas como uma despedida definitiva. Não chorem porque acabou, sorriam porque aconteceu. Hala Madrid e nada mais. O croata também declarou: chegou o momento que pensei que jamais chegaria. Foi uma jornada tão grande. Em meio a lágrimas e abraços, sua serenidade contrastava com a emoção de seus companheiros. Um dos momentos mais tocantes foi quando ele repetiu, com a voz embargada: não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. A frase, atribuída originalmente ao escritor doutor Seuss, foi ressignificada ali, no gramado do Bernabéu, como o último recado de um ídolo que sempre jogou com classe, coragem e humildade. Se Modric tentou manter a compostura, o mesmo não pode ser dito de Carlo Ancelotti. O técnico italiano, que também se despedia do clube, foi visto escondido sob a coberta do banco de reservas, tentando conter as lágrimas durante a homenagem a Modric. Era um momento íntimo, silencioso, de quem compartilhou não só títulos, mas convivência, respeito e admiração mútua. Ancelotti, ao fim da partida, relembrou momentos marcantes da história recente do clube. Ninguém jamais vai esquecer os 3 gols de Benzema contra o PSG ou os 2 de Rodrigo contra o City, nem o passe de Modric com a parte externa do pé. Ninguém pode esquecer os 2 gols de Joselu. E eu também não vou esquecer todos os dias que passei aqui. Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, não conteve as lágrimas. Segundo relatos da imprensa espanhola, foi a primeira vez que ele chorou publicamente em uma despedida de jogador. A cena foi registrada por câmeras próximas ao gramado e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. E em última coletiva, o ex-técnico merengue deu algumas palavras sobre do Modric. Se liga. Como he dicho, Luka ha sido un ejemplo para todos. Que puedo añadir más. Creo que por un entrenador tener jugadores como Luka Modric, porque Luka Modric tiene mucha calidad, pero hay muchos jugadores con mucha calidad en el fútbol moderno. Hay un montón de jugadores. Lo que Luka Modric tiene de distinto es que es capaz de untar la calidad con el alma. Entonces esto le ha permitido de hacer una carrera extraordinaria, de ganar muchos títulos, de ser una leyenda de Real Madrid, porque ha sido capaz de combinar la calidad con el alma. Outro momento que marcou o dia foi a presença de Toni Kroos no estádio. O ex-companheiro de meio-campo de Modric fez questão de estar presente no Bernabéu para assistir ao último jogo de Ancelotti, Lucas Vázquez e do croata. Kroos permaneceu nos bastidores durante a maior parte da cerimônia, mas foi visto em um momento reservado com Modric, em um abraço longo e emocionado. As imagens do reencontro entre os dois viralizaram na internet. Para muitos torcedores, aquela dupla representava o auge da era moderna do meio-campo do Real Madrid.
Juntos, foram responsáveis por uma das fases mais vitoriosas do clube, incluindo 5 títulos da Liga dos Campeões. Os 2 gols de Kylian Mbappé no jogo da despedida de Modric não passaram despercebidos. A atuação do francês simbolizou uma passagem de bastão dentro do clube. Enquanto uma geração se despedia, uma nova começava a deixar sua marca. Mbappé, recém-chegado, fez questão de participar das homenagens e foi visto abraçando Modric após o jogo, com um semblante respeitoso. Segundo fontes próximas ao clube, Mbappé tem expressado grande admiração por Modric desde antes de sua chegada. O francês, ainda jovem, assume agora uma responsabilidade que vai além dos gols: liderar um vestiário que se reconstrói após a saída de ícones. Com a saída de Carlo Ancelotti, o Real Madrid se prepara para iniciar um novo ciclo com Xabi Alonso no comando técnico. O ex-jogador do clube, que vinha se destacando como treinador no Bayer Leverkusen, assume o desafio de manter o alto nível competitivo da equipe, agora sem nomes como Modric e Ancelotti, que representavam a base da experiência madridista. A escolha de Xabi Alonso não foi apenas estratégica, mas simbólica. Ex-companheiro de Modric, ele conhece a cultura do clube e deve dar continuidade ao estilo de jogo que privilegia a inteligência tática, posse de bola e intensidade. Se liga no que Ancelotti falou dele na última coletiva. Não quero dar conselhos. Cada um tem a sua ideia de futebol. É uma bênção treinar o Real Madrid. Xabi será o primeiro e desejo a ele toda a sorte do mundo. Que ele desfrute. Agora, veja o que estão comentando aqui no Brasil. No dia que Carlo Ancelotti desembarca em solo brasileiro, o Real Madrid anuncia o seu novo treinador. Xabi Alonso assina com a equipe para as próximas 3 temporadas, ou seja, até o dia 30 de junho de 2028. Xabi Alonso, que foi jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, disputou 236 partidas e conquistou 6 títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2014, com Carlo Ancelotti como treinador. Com a seleção espanhola, ele também conquistou tudo: a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012. Xabi Alonso iniciou a sua trajetória como treinador no Real Madrid, treinando o Infantil A na temporada 2018-2019. De lá ele foi para a Real Sociedad B, onde ficou até 2022, e depois assumiu o Bayer Leverkusen no final daquele ano, pegando o time na parte de baixo da tabela da Bundesliga e levando em 2024 a conquista de 3 títulos: a Bundesliga, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha, levando o time também até a final da Europa League. Xabi Alonso, aos 43 anos, assume o grande desafio da sua carreira, que é treinar o Real Madrid após a era mais vitoriosa de um treinador no comando da equipe, que foi a passagem de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso será apresentado nesta segunda-feira como novo treinador do Real Madrid e inicia uma nova era na capital espanhola. A despedida de Luka Modric não foi apenas o fim de um contrato, foi o encerramento de um ciclo glorioso para o Real Madrid. Um ciclo que também se despede de Carlo Ancelotti e Lucas Vázquez, e que marca o início de uma nova era com Xabi Alonso e uma geração promissora. Mas a pergunta que fica agora é: qual foi o momento mais marcante dessa despedida para você? A fala emocionante de Modric? As lágrimas de Ancelotti? O reencontro com Kroos? Ou a entrada de Mbappé como novo protagonista? Comenta aqui embaixo porque o melhor comentário vai ser fixado. Valeu e que Deus te abençoe.